Fala, galera, que vitória foi essa do Corinthians? O torcedor finalmente pode soltar aquele suspiro de alívio, porque foram 6 jogos seguidos sem saber o que era vencer e, quando parecia que a pressão só aumentava, o time foi até São Januário, encarou o Vasco e conseguiu sair com um triunfo que muda totalmente o clima no clube. Era um resultado que precisava acontecer de qualquer maneira, não apenas pelos pontos na tabela, mas também pela confiança de um elenco que vinha sendo questionado, que estava sob desconfiança, e que agora ganha uma sobrevida nesse momento tão importante da temporada. O que mais chamou atenção foi a forma como o Corinthians venceu. Não foi aquela vitória sofrida, conquistada em um lance isolado ou em um erro do adversário, foi um jogo em que o time conseguiu impor o seu ritmo, aproveitar as fragilidades do Vasco e mostrar uma postura que já não se via há um bom tempo. É claro que a equipe ainda apresenta problemas, ainda há ajustes a serem feitos, mas a sensação é de que o time começa a encontrar um caminho para evoluir. O Dorival Júnior, que vinha sendo cobrado, tomou algumas decisões importantes, mudou peças, mexeu na estrutura e foi recompensado com uma atuação segura que deu ao Corinthians não apenas os 3 pontos, mas também moral para a sequência de compromissos que será duríssima. O torcedor estava angustiado, porque além da falta de vitórias, o desempenho também vinha preocupando. A equipe acumulava empates em jogos teoricamente fáceis, perdia pontos dentro de casa, e quando saía para atuar fora, parecia um time sem confiança, sem energia. Mas diante do Vasco a história foi outra. O Corinthians entrou em campo consciente do que precisava fazer, pressionou quando teve que pressionar, soube aproveitar os espaços que a defesa vascaína ofereceu e foi eficiente nas oportunidades criadas. Era o que faltava. Quando você passa uma sequência tão grande sem vencer, muitas vezes a ansiedade toma conta e até os lances mais simples acabam se transformando em pesadelos. Contra o Vasco, não. O Corinthians conseguiu jogar com naturalidade, principalmente os mais jovens, que entraram sem medo e fizeram a diferença. E não dá para falar desse jogo sem destacar a importância de ter voltado a vencer no Campeonato Brasileiro. A tabela é clara, antes da bola rolar, o time estava ameaçado, colado na parte de baixo, com risco real de se complicar ainda mais. Mas ao conquistar os 3 pontos, o Corinthians não só respira, como sobe para o meio da tabela, já com uma distância confortável da zona de rebaixamento. É lógico que não significa que todos os problemas acabaram, ainda há muito campeonato pela frente, mas o cenário muda. Agora o time olha para cima, vê a possibilidade de crescer, e passa a enxergar um segundo turno de forma diferente. Esse tipo de resultado traz tranquilidade para trabalhar, para ajustar os erros e para preparar os próximos jogos, que não serão nada fáceis. Dorival Júnior mostrou coragem ao mexer no time. A principal decisão foi deixar Rodrigo Garro no banco, e isso não aconteceu por acaso. O argentino vinha de uma sequência pesada, reclamou publicamente de dores no joelho, uma lesão crônica que o acompanha, e o treinador preferiu poupá-lo em um primeiro momento. Não era fácil abrir mão de um jogador tão importante, mas Dorival pensou no todo. Afinal, além do duelo com o Vasco, o Corinthians tem pela frente uma decisão de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fora de casa, em gramado sintético, que costuma castigar ainda mais os jogadores com problemas físicos. Depois disso, tem clássico contra o Palmeiras, e só então uma pausa na data FIFA. Ou seja, era o momento de segurar o Garro para que ele pudesse estar inteiro nos jogos em que a presença dele é indispensável. E essa escolha acabou funcionando. Garro entrou no segundo tempo, participou de jogadas decisivas, mas o time já tinha conseguido construir um resultado favorável sem depender exclusivamente dele. Isso mostra evolução, mostra que o elenco começa a encontrar alternativas, que os garotos que estão ganhando espaço podem assumir responsabilidades e ajudar em partidas grandes. É esse tipo de resposta que o Corinthians precisava. A gente fala muito de experiência, de jogadores rodados, mas em um momento de dificuldade, nada melhor do que ver a base correspondendo, mostrando personalidade, chamando o jogo e desequilibrando a favor do time. Um dos símbolos dessa vitória foi Maicon, que voltou ao time, reassumiu a braçadeira de capitão e marcou o primeiro gol da partida. É um jogador identificado com o clube, que já viveu altos e baixos com a camisa alvinegra, mas que sempre deixa claro quanto deseja dar certo no Corinthians. Ele não é aquele volante de marcação pesada, não é também um meia clássico,
mas tem como característica a construção, a aproximação, a chegada de surpresa na área. E foi exatamente assim que abriu o placar. A jogada começa com Gustavo Henrique, passa por André Ramalho e chega a Matheus Bidu, que com muita calma levantou a cabeça e encontrou Maicon entrando livre na área. Finalização consciente, do contrapé do goleiro, e vantagem para o Corinthians. O gol teve um peso enorme porque deu confiança ao time. O Vasco até assustou, teve bola na trave, teve chance clara, mas parou nas boas intervenções do goleiro Hugo Souza e em alguns erros de finalização. Mesmo assim, o Corinthians soube se manter competitivo, não se deixou abalar e foi construindo seu jogo. E aqui vale destacar a atuação de Breno Bidon, que foi peça fundamental na articulação. Com liberdade para jogar mais à frente, aproveitou os espaços generosos deixados pelo Vasco e comandou muitas das ações ofensivas. Ao lado dele, Kaique e Guinegão deram muita mobilidade, confundiram a marcação e mostraram que a juventude pode sim ser um trunfo nesse momento de tantas ausências. No segundo tempo, o Vasco até chegou ao empate em um pênalti marcado após toque de braço de André Ramalho. Pela regra atual não havia muito o que discutir, e Pablo Vegetti converteu com tranquilidade. Só que a resposta do Corinthians veio rápido, e com participação direta de Rodrigo Garro, que já estava em campo. Ele recebeu com liberdade na entrada da área, arriscou o chute, o goleiro rebateu e Matheus Araújo aproveitou para cruzar rasteiro. Quem apareceu? Guinegão, o garoto que tem se destacado pela entrega, pelo vigor físico e pela movimentação incansável. Ele completou para as redes e recolocou o Corinthians em vantagem. Esse segundo gol foi simbólico, porque mostrou a mescla entre a técnica de Garro, mesmo limitado fisicamente, e a fome dos garotos. É isso que tem dado um novo fôlego ao time. Enquanto alguns jogadores mais experientes ainda buscam recuperar ritmo, a molecada assume protagonismo e mostra disposição para segurar a bronca. E para coroar a vitória, ainda veio o terceiro gol em uma jogada de bola parada. Rodrigo Garro cobrou falta com precisão, Gustavo Henrique subiu mais alto que todo mundo e fez o terceiro. Ali parecia que o jogo estava resolvido. Só que o torcedor do Corinthians sabe que nada é simples. O Vasco ainda descontou com o Ryan e chegou a assustar nos minutos finais, quase arrancando o empate. E aqui entra a crítica à atuação de Félix Torres, que mais uma vez mostrou falhas graves de posicionamento e tomada de decisão. Mas, apesar desses sustos, o Corinthians conseguiu segurar o resultado e saiu de campo com uma vitória por 3-2 que, pela forma como foi conquistada, pode representar um ponto de virada dentro da temporada. Esse triunfo não é apenas mais 3 pontos na tabela, é um sopro de confiança em um elenco que vinha sofrendo demais. É um recado de que, mesmo com tantas dificuldades, com desfalques, com jogadores importantes ainda em recuperação, é possível competir, é possível se reorganizar. Dorival Júnior, que já tinha mostrado sua capacidade na Copa do Brasil, agora vê o time reagir também no Campeonato Brasileiro. Classificação em mata-mata, vitória fora de casa em jogo difícil, garotos ganhando espaço, torcida voltando a acreditar. Aos poucos, a temporada que parecia perdida começa a ganhar contornos diferentes. E se a vitória sobre o Vasco trouxe alívio e confiança, ela também abre espaço para discutir o que vem pela frente, porque o calendário não vai dar trégua ao Corinthians. Logo na sequência, tem jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, um gramado sintético que costuma ser um desafio a mais para qualquer visitante. É um campo que acelera o jogo, deixa a bola mais viva e ainda exige muito mais do corpo dos atletas, especialmente daqueles que já lidam com dores ou lesões crônicas. É por isso que a gestão do elenco se torna essencial nesse momento. O Dorival não pensou apenas no jogo contra o Vasco quando poupou Rodrigo Garro, ele estava pensando em todo esse contexto que o Corinthians vai enfrentar nos próximos dias. Porque não dá para esquecer que logo depois desse confronto tem nada menos do que um clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. É aquele jogo que paralisa a cidade, que mexe com o emocional de jogadores e torcida, e que nunca pode ser tratado como um compromisso qualquer. Ainda mais em um momento em que o Corinthians busca afirmação, vencer o rival pode dar uma injeção de ânimo capaz de transformar o clima no vestiário. É o tipo de partida que marca temporadas, e por isso o planejamento do treinador tem sido cuidadoso.
Ele sabe que precisa de garro em campo nesses duelos e que o desgaste físico pode ser decisivo. E não para por aí, porque depois do clássico tem a pausa da data FIFA, que servirá como um respiro, uma chance de recuperar atletas e ajustar detalhes para o jogo de volta da Copa do Brasil, novamente contra o Atlético Paranaense, mas dessa vez na Neoquímica Arena, diante da torcida. É uma sequência pesada, de jogos que podem determinar os rumos da temporada, e que exige não apenas preparo físico, mas também psicológico. O Corinthians, que entrou pressionado contra o Vasco, agora se prepara para decisões que podem transformar a narrativa de um ano que até então parecia cheio de incertezas. E nesse contexto todo, a volta de alguns jogadores lesionados pode mudar bastante o cenário. Memphis já mostrou sinais de que está pronto para retornar, chegou até a publicar mensagem nas redes sociais dizendo que está de volta, o que indica que, no mínimo, deve estar disponível para o clássico, se não para o jogo da Copa do Brasil. Ter um atacante desse nível novamente à disposição é fundamental, porque além de ser uma referência técnica, ele também dá mais opções ao Dorival. O mesmo vale para Vitinho, que ainda busca ritmo após longo tempo parado, mas que já mostra lampejos de que pode ser útil. Quando você soma a juventude de Guinegão, Kaique e Bidon com a experiência de Memphis, Garro e Maicon, começa a se formar uma base de time mais equilibrada, com alternativas para diferentes situações. Outro ponto que movimenta os bastidores é a possibilidade de reforços. Muito se fala em Agostinho Anello, atacante de 23 anos que hoje joga no Boston River, do Uruguai. Ele tem uma trajetória curiosa, nasceu nos Estados Unidos, é filho de argentinos, tem cidadania italiana e passou por clubes de base na Espanha e na Bélgica antes de se firmar no futebol sul-americano. É um jogador que atua preferencialmente pela ponta esquerda, mas que também pode cair pela direita e até ser utilizado como centroavante em situações específicas. O que se destaca nele é a velocidade, a capacidade de encarar o marcador no 1 contra 1 e o estilo de buscar o espaço nas costas da defesa. Claro que não é um nome de impacto imediato, não é um jogador que chega para resolver de cara, mas pode ser uma aposta interessante se vier em condições financeiras viáveis. O grande problema é que o Corinthians ainda precisa resolver a questão do transfer ban, e isso cria uma dúvida enorme sobre o que é possível ou não fazer até o fechamento da janela. A diretoria tenta negociar, busca alternativas, e enquanto isso o treinador vai trabalhando com o que tem à disposição. É importante destacar que Anello não tem números espetaculares, nunca foi protagonista em grandes equipes, mas pode representar aquele tipo de reforço que chega sem alarde, com potencial de evolução, e que ganha espaço aos poucos. Os jornalistas uruguaios que acompanham de perto o futebol local descrevem Anello como um jogador ousado, que gosta de partir para cima, que não tem medo de arriscar. É o tipo de ponta que abre o campo, que dá profundidade e cria situações de gol para os companheiros. Isso já seria um diferencial dentro de um elenco que hoje carece de opções confiáveis nas extremidades. A torcida sabe que o Corinthians tem sofrido para encontrar bons pontas, e ver um jovem com características de velocidade e drible pode trazer uma nova dinâmica ao ataque. Ainda assim, tudo depende das condições do negócio, porque não faria sentido investir pesado em um atleta que ainda precisa se provar em um nível mais alto. Enquanto as negociações acontecem nos bastidores, em campo Dorival vai ganhando alternativas. A base tem dado resposta, e isso não pode ser ignorado. Guinegão, por exemplo, não é apenas o garoto que marcou o gol contra o Vasco. Ele já tinha mostrado contra o Bahia que pode ser útil pela movimentação, pelo espírito brigador, pela forma como desgasta os zagueiros adversários. É evidente que ainda precisa ser lapidado, que vai oscilar, mas já se mostra mais útil do que nomes experientes que não vinham rendendo. É esse tipo de situação que pode mudar o rumo de uma temporada. Quando você menos espera, surge um jovem que assume protagonismo e dá conta do recado. Breno Bidon também merece destaque. Contra o Vasco, ele assumiu o papel de articulador, foi o cara que deu fluidez ao meio-campo e mostrou uma maturidade impressionante para a idade. Com espaço, conseguiu organizar as jogadas, criar opções de ataque e até finalizar. É um jogador que já desperta atenção, e se continuar nesse ritmo, pode se consolidar como titular absoluto mesmo com o retorno de atletas mais experientes. É um respiro em meio a tantos problemas, porque a base do Corinthians sempre foi um patrimônio do clube,
e ver esses garotos aproveitando as oportunidades é motivo de orgulho para o torcedor. A vitória em São Januário também traz uma reflexão sobre a postura do time. Por mais que o Vasco esteja em um momento difícil, jogar fora de casa nunca é simples, ainda mais em um estádio tradicional, com pressão da torcida adversária. O Corinthians não apenas suportou esse ambiente, como conseguiu impor seu jogo, criar chances e vencer com autoridade. Isso é algo que precisa ser levado em consideração, porque mostra evolução. Não é exagero dizer que o time jogou com imposição, mostrou força e não se limitou a se defender. É esse tipo de atitude que pode transformar um grupo desacreditado em um time competitivo. Claro que nem tudo são flores. Ainda há fragilidades defensivas evidentes, como ficou claro nos gols sofridos. Félix Torres novamente foi alvo de críticas, mostrando limitações técnicas que comprometem o sistema. E aqui a cobrança. Não é apenas sobre o jogador, mas também sobre as escolhas da comissão técnica e da diretoria, que insistem em mantê-lo como opção em jogos importantes. Esses detalhes podem custar caro em partidas decisivas, e é fundamental que o Corinthians encontre soluções para não repetir os mesmos erros. Mesmo assim, o sentimento geral depois da vitória é de que a maré pode começar a virar. O time já mostrou capacidade de reagir em mata-mata, já deu sinais de evolução no Campeonato Brasileiro e agora terá a chance de comprovar isso em jogos de altíssimo nível. Se conseguir passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ainda arrancar um bom resultado contra o Palmeiras, o Corinthians muda completamente de patamar na temporada. É disso que se trata, transformar uma sequência de mais atuações em um ponto de virada, e o primeiro passo já foi dado contra o Vasco. O que vem pela frente é um verdadeiro teste de fogo. Não basta apenas vencer um jogo, é preciso consolidar uma ideia, criar consistência e mostrar que há um projeto em andamento. O torcedor, que andava desconfiado, já enxerga um pouco mais de esperança. A forma como Dorival tem lançado os jovens, equilibrando com peças mais experientes, é um sinal positivo. Mas o desafio é enorme, e cada partida será uma prova de fogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rafael Veiga, que há anos vinha sendo considerado um dos principais nomes do Palmeiras, está no centro de um verdadeiro terremoto no futebol paulista. Fontes extraoficiais dão conta de que o meia, conhecido por sua precisão nos passes e habilidade em bolas paradas, teria fechado acordo com o Corinthians, deixando torcedores, dirigentes e colegas de clube em choque absoluto. O que parecia improvável se transforma agora em um dos rumores mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro. Veiga, que construiu sua carreira no Porco e conquistou títulos expressivos, estaria, segundo essas informações, disposto a enfrentar desafios em uma camisa que historicamente é rival ferrenha da sua trajetória anterior. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, gerou uma onda de comentários nas redes sociais, fóruns e grupos de torcedores, que se dividem entre incredulidade, indignação e curiosidade. Dentro da própria diretoria do Palmeiras, fontes afirmam que o clima é de consternação, como se uma peça fundamental do elenco estivesse prestes a ser retirada do tabuleiro sem aviso prévio, deixando uma lacuna difícil de ser preenchida em meio às competições em andamento. O impacto dessa negociação é, portanto, gigantesco, mexendo com a própria identidade do time, a relação com a torcida e, claro, os planos estratégicos para a temporada. O burburinho em torno da possível saída de Rafael Veiga ganha ainda mais força quando se analisam os detalhes financeiros e esportivos que estariam envolvidos na negociação com o Corinthians. Segundo rumores que circulam nos bastidores, o acerto incluiria não apenas um salário bastante competitivo, mas também cláusulas que garantiriam ao jogador participação direta em decisões relacionadas a premiações e desempenho, algo que certamente despertaria o interesse de um atleta de sua estatura. Torcedores corintianos começaram a alimentar expectativas nas redes sociais, imaginando como Veiga poderia transformar o meio de campo alvinegro, contribuindo com passes precisos, chutes de longa distância e presença decisiva em momentos críticos dos jogos. Por outro lado, a notícia provocou uma onda de críticas ao jogador por parte da torcida palmeirense, que se sente traída e estupefata diante da possibilidade de um craque com histórico de conquistas no clube vestir a camisa do maior rival.
Entre comentários de indignação e especulações sobre repercussões jurídicas, o ambiente esportivo em São Paulo se tornou eletricamente tenso, deixando evidente que, se a negociação se concretizar, será um dos capítulos mais comentados da história recente do futebol brasileiro. As implicações táticas da possível transferência de Rafael Veiga ao Corinthians já começam a ser debatidas com intensidade entre jornalistas e analistas esportivos, que tentam antecipar como o time do Parque São Jorge se beneficiaria de sua chegada. Veiga é conhecido por sua capacidade de organizar o jogo, encontrar espaços e criar oportunidades com passes milimétricos, características que poderiam transformar o estilo de jogo corintiano, trazendo mais criatividade e infiltrações decisivas na frente. Ao mesmo tempo, a eventual saída do Palmeiras deixa uma lacuna estratégica que dificilmente seria preenchida de maneira imediata, exigindo ajustes do treinador e reposicionamento de peças fundamentais no meio de campo. Os rumores indicam que a negociação, se confirmada, não envolveria apenas dinheiro, mas também negociação de atletas, percentuais de vitórias e outros detalhes que podem influenciar diretamente a competitividade de ambas as equipes. A imprensa esportiva, sempre ávida por polêmica, já aposta que esse possível movimento se tornará tema central de programas de debate, colunas especializadas e transmissões de jogos, com torcedores de ambos os lados acompanhando cada informação com fervor e expectativa, aumentando a tensão no cenário esportivo paulista. No plano psicológico e emocional, a notícia de Veiga negociando com o Corinthians provoca reações intensas entre os torcedores palmeirenses, que sentem uma mistura de frustração, incredulidade e traição. A narrativa construída em torno de sua trajetória no Palmeiras, de conquistas e momentos decisivos, é colocada em xeque pelo simples rumor de que o craque poderia vestir a camisa do rival histórico. Nas redes sociais, discussões acaloradas e memes surgem quase que instantaneamente, reforçando o impacto da especulação sobre o ambiente esportivo. Analistas apontam que, além da questão financeira, a transferência envolve fatores emocionais, uma vez que Veiga sempre foi considerado símbolo de consistência e lealdade ao porco, o que torna a possibilidade de sua saída ainda mais dramática. Além disso, a pressão sobre dirigentes e comissão técnica aumenta, pois qualquer movimento oficial será interpretado como posicionamento estratégico ou falha administrativa, gerando debate sobre a condução das negociações e o planejamento do clube. O clima de suspense, reforçado por declarações enigmáticas de agentes e rumores de bastidores, transforma essa possível negociação em uma narrativa que ultrapassa os limites esportivos, tornando-se parte do cotidiano cultural e midiático do futebol paulista. Enquanto o rumor sobre Rafael Veiga se consolida, torcedores corintianos já sonham com um novo capítulo de conquistas e viradas históricas, imaginando o impacto do jogador no sistema de ataque e na construção das jogadas. Por outro lado, o Palmeiras se vê diante de um cenário que exige reflexão estratégica, adaptação tática e reposicionamento emocional, pois perder um atleta de tal calibre mexe profundamente com a estrutura do elenco e a moral do grupo. Especialistas em mercado esportivo comentam que negociações desse tipo, quando concretizadas, alteram não apenas o panorama esportivo, mas também repercutem no valor de outros jogadores, na política de contratações futuras e na relação entre clubes rivais, intensificando a rivalidade de maneira inédita. O rumor de Veiga no Corinthians, ainda que não confirmado oficialmente, já cumpre sua função: criar tensão, gerar debates e mobilizar uma comunidade inteira em torno de um jogador cuja carreira agora parece estar prestes a escrever um novo capítulo, possivelmente no coração de um rival histórico, alterando para sempre a narrativa do futebol paulista e deixando todos, sem exceção, em estado de alerta e expectativa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!